Meu nome é Daniel, tenho 34 anos e o que vou contar aqui pode parecer absurdo, mas aconteceu comigo. Escrevo porque só preciso tirar isso da cabeça. Era começo de agosto de 2022 quando decidi passar um tempo sozinho. Minha cabeça não estava bem e fazia sentido me isolar um pouco. Desde que minha namorada Ana morreu, nada voltou a ser normal. Ela era minha parceira de verdade. Não falo de amor romântico só, era algo mais profundo, pois a gente se entendia num nível absurdo. Quando ela se foi, parte de mim também foi com ela. Eu tenho família, mas para ser bem direto, não tenho muita conexão com eles. Cresci numa casa barulhenta, cheia de brigas e cobrança. Quando comecei a me dar bem na vida, montei uma pequena empresa de TI e ali as ligações começaram. Mas não para saber como eu estava, sempre era: tem como me ajudar esse mês? Me empresta um valor rápido. Aquilo me drenava, então fui me afastando aos poucos. Na época do que aconteceu, eu estava morando em Curitiba e a Ana tinha falecido fazia uns 3 meses. Eu só sentia um buraco constante no estômago. Minha cabeça estava naquela fase do: se eu tivesse feito isso, se eu tivesse falado aquilo. Isso estava me estragando de vez. Desde moleque sempre gostei de acampar. Era a única coisa que fazia meu cérebro silenciar. Então escolhi um lugar que já conhecia de outras vezes. A região da Serra da Baitaca, no Paraná. É uma área cheia de trilhas e gosto daquela mata fechada e do som abafado das árvores. Inclusive costumava ir lá com a Ana. Cheguei na entrada da trilha de manhã cedo, umas 7h30. O plano era ir até um ponto que conhecia bem, um pequeno platô com vista para a serra. Sempre montei acampamento lá, mas estranhamente naquele dia eu simplesmente não conseguia achar o caminho certo. A trilha parecia familiar no começo, mas em algum momento comecei a andar em círculos. Cheguei a pensar que era só distração e que minha cabeça não estava 100%. Respirei fundo, tentei recomeçar, mas nada fazia sentido. Era como se o relevo estivesse diferente, como se os pontos de referência tivessem sumido. Depois de umas 2 horas andando, desisti de tentar achar o platô e resolvi só seguir por onde desce. Por volta das 13 horas, notei uma coisa estranha. Havia uma luz azulada entre as árvores, como se fossem reflexos. Mas não tinha sol direto, e as luzes pareciam vivas, mudando de forma. Não pensei em nada sobrenatural na hora, só imaginei que fosse alguma coisa natural. Mas o corpo começou a reagir diferente. Me deu um calor, o som da floresta desapareceu e me senti anestesiado. A última coisa que lembro, de forma clara, é estar olhando para aquelas luzes. A próxima coisa foi um tipo de desfile de imagens na minha cabeça. Era como um mergulho forçado para dentro de mim. Vi minha infância, ouvi brigas antigas dos meus pais e senti o cheiro do quarto em que cresci. Vi a Ana rindo, chorando e vi a gente fazendo café numa manhã de chuva. Tudo isso como se eu estivesse lá. Mas não era só lembrança. Era sentir como se eu tivesse voltado no tempo. A certa altura uma voz falou dentro da minha cabeça. Não era som externo, era como pensamento intruso, mas não era meu. Dizia: acorda, agora. Só isso. Como um estalo abri os olhos e estava de noite. Eu caí de joelhos no chão frio. Olhei para cima e o céu estava coberto de estrelas. Isso não fazia sentido algum. Peguei o celular para ver a hora e eram 19h47. Mas aí veio o choque de verdade. Na tela inicial do celular mostrava que era dia 4 de agosto. Eu tinha entrado na floresta na manhã do dia 3. Meu coração disparou e comecei a tremer. A mochila estava do jeito que deixei e minha roupa seca. Eu não sentia fome, sede nem vontade de ir ao banheiro. Me sentei no chão, encostado numa árvore com o celular na mão.
Fiquei olhando para a tela, esperando ela mudar, como se fosse algum bug. Mas nada mudava. Era dia 4 de agosto. Tentei raciocinar e voltei o histórico de chamadas e os registros, mas nada. Não havia nenhuma atividade desde o dia anterior, nem notificação, nem sinal de que o celular tivesse sido usado. Isso me deixou mais encucado ainda. Eu tinha saído de casa no dia 3, às 6 da manhã, e agora eram quase 8 da noite do dia seguinte. Eu tinha perdido mais de 24 horas e estava sem fome, sem sede e sem cansaço. Como isso é possível? Levantei meio cambaleando, ainda com uma sensação de dormência nas pernas. Montei a barraca com mãos tremendo e fiquei encarando aquilo por uns bons minutos. Depois disso, a única coisa que consegui pensar foi em confirmar com alguém. Queria ouvir uma voz, uma pessoa real, que não fosse a minha cabeça me dizendo que eu estava doido. A primeira pessoa que me veio à mente foi o Jonas, um colega da época em que eu trabalhava numa consultoria. Eu só precisava de uma confirmação, mas o sinal do celular era quase inexistente ali. Então, depois de andar uns 5 minutos para fora da mata mais densa, a barra de sinal subiu para um pontinho. Liguei e ele atendeu no segundo toque. Alô? Ele disse. Jonas, sou eu. Cara, me responde uma coisa, que dia é hoje? Ué, é dia 4. Tá tudo bem? Eu desliguei sem explicar, só agradeci de forma seca e encerrei a ligação. Não conseguia formar frase nem justificar o que estava acontecendo. Era real. Eu tinha desaparecido por mais de um dia inteiro e só eu sabia disso. Fiquei parado no meio da trilha, olhando para o chão como se ele fosse me responder alguma coisa. Comecei a suar mesmo com o frio da serra. Voltei para desmontar a barraca, pois não tinha mais clima para acampar e sinceramente não sabia nem se queria dormir. Peguei tudo que era meu, enfiei na mochila de qualquer jeito e comecei a caminhar de volta. O problema era para onde? O caminho que me levou até as luzes azuis não existia mais. Voltei para o ponto onde lembrava de ter visto aquele brilho entre as árvores, mas era só mata comum agora. Não tinha nenhum indício de que algo tinha acontecido e nenhum sinal de que eu tinha estado parado ali por horas. O chão não tinha pegadas, marcas, nada fora do normal. Aquilo me deixou ainda mais agoniado, porque se tudo tinha sido real, porque o lugar parecia intocado. A floresta estava estranha, mas não o tipo de estranho que se vê em filme, com barulhos altos ou vultos. Era o contrário. Silenciosa demais. Nem grilo, nem vento, nem farfalhar de folhas. Era um tipo de silêncio abafado, como se tudo estivesse preso dentro de um terrário. Cheguei num ponto mais alto, onde às vezes pegava sinal melhor. Parei, consegui baixar o mapa no celular, que estranhamente tinha sumido, e tentei traçar uma rota de volta até o estacionamento onde deixei o carro. Ali eu vi que estava mais longe do que imaginava. Parecia que eu tinha andado quilômetros sem perceber. Comecei a andar rápido, com minha cabeça tentando entender o que aconteceu. Será que desmaiei por exaustão? Mas meu corpo não mostrava sinais de fraqueza nem de fome. Pensei em voltar ali outro dia com alguém junto. Pensamento estúpido, já que eu mal tinha saído de lá e já queria voltar. Quando finalmente cheguei no carro, não aguentava mais parar em pé. Liguei o motor, encostei a testa no volante e respirei fundo. Fiquei ali parado com o celular jogado no banco do passageiro, sem sinal de novo. Eu tremia, mas não de frio. Era uma sensação que vinha de dentro. Até agora não contei isso nem para o Jonas. Ele achou que eu estava estranho, claro, mas não insistiu. Para minha família nem pensei em falar. Provavelmente iam dizer que eu estava pirando por causa do luto. E talvez eu esteja mesmo. Mas uma coisa eu sei. Aquilo aconteceu. Eu perdi mais de 24 horas dentro daquela mata. Não comi, não bebi e não senti o tempo passar.
Ainda ouço às vezes aquela voz na cabeça dizendo: acorda, agora. Isso aconteceu no ano passado, por volta de meados de julho. Eu estava em casa, de férias da faculdade por algumas semanas, só tentando aproveitar o intervalo antes do próximo semestre começar. Meu nome é Kyle e eu moro em Maryland. Eu estava conversando com meus 2 melhores amigos, Jason e Marcos, sobre fazermos algo juntos. Só nós 3, como costumávamos fazer na época do ensino médio. Hoje em dia, cada um de nós estuda em uma faculdade diferente, então é raro termos esse tipo de tempo livre juntos. Acabamos planejando uma viagem de fim de semana para a praia, em Ocean City. A família do Jason tem uma pequena casa de praia lá que eles quase não usam, e ele conseguiu permissão para a gente ficar por alguns dias. Não era nada luxuoso, só uma casa de 2 quartos a alguns quarteirões da areia, mas era perfeita para relaxar, curtir um pouco e colocar o papo em dia. Pegamos a estrada numa sexta-feira à tarde. O clima estava quente, na casa dos 30 graus, com aquele ar pesado e úmido que gruda na pele. O cheiro de protetor solar e água salgada tomou conta assim que chegamos na cidade. Passamos o dia andando pelo calçadão, brincando nos fliperamas e observando as pessoas. A praia estava lotada de turistas, crianças correndo com bolas de praia, famílias com guarda-sóis e caixas térmicas, e os salva-vidas gritando o tempo todo para as pessoas saírem das áreas restritas. Tudo parecia normal. Era só um dia divertido de verão. Mais tarde voltamos para casa, fizemos uns hambúrgueres na churrasqueira, bebemos umas cervejas e começamos a jogar alguns drinking games. Por volta da meia-noite, já estávamos bêbados e meio entediados, quando alguém, talvez o Marcos, sugeriu que a gente voltasse para a praia. Tem algo meio estranho, mas também muito atraente em estar perto do mar à noite. A praia fica praticamente vazia, o ar esfria e há algo simplesmente tranquilo naquilo. Não levamos quase nada com a gente, só uns moletons caso esfriasse, nossos celulares e uma lanterna que o Jason pegou na gaveta da cozinha. A ideia nem era nadar nem nada, só dar uma volta e curtir o clima. Descemos por uma rua lateral até o calçadão de madeira e depois descemos as escadas que davam acesso à areia. Como esperávamos, estava praticamente deserta. As ondas quebravam de forma constante e a única luz vinha de alguns postes no calçadão e da lua, que estava meio escondida atrás das nuvens. Mal dava para enxergar onde a água encontrava a areia. Andávamos na beira da arrebentação, deixando de vez em quando a água gelada molhar nossos tornozelos. Ficamos conversando, zoando e jogando papo fora, só matando o tempo. Depois de um tempo paramos perto de uma das torres de salva-vidas e deitamos na areia, olhando para o céu. Foi aí que o Jason percebeu algo. Ele se sentou de repente e disse: "Tem alguém andando ali?" Todos nós nos sentamos e olhamos na direção que ele apontava. No começo não vi nada, só parecia uma mancha escura perto da linha d'água. Mas então, sim, eu vi uma figura. Só dava para ver o contorno andando devagar, bem na beira da água, a uns 40 ou 60 metros de distância. Achamos que era só mais uma pessoa como a gente dando uma volta tarde da noite. Mas logo percebemos que tinha algo errado no jeito que ela se movia. Não parecia alguém simplesmente passeando na praia. O andar era duro, lento e quase mecânico. Os braços não balançavam naturalmente e a postura era estranha. A cabeça estava inclinada para baixo, mas não completamente. Parecia que estava procurando alguma coisa. Ficamos em silêncio, só observando. Aquilo me deixou nervoso e lembro de ter sussurrado: "Que diabos essa pessoa está fazendo?"
O Marcos sugeriu que talvez ela estivesse procurando alguma coisa. O Jason fez uma piada dizendo que provavelmente era algum turista bêbado que perdeu as chaves. A gente meio que deu risada e voltou a conversar, mas eu continuava de olho na pessoa. Depois de alguns minutos, percebi que ela tinha parado de andar. Estava parada e completamente imóvel. E definitivamente estava mais perto agora, talvez a uns 30 metros. Foi aí que comecei a me sentir realmente desconfortável. Tentávamos não encarar diretamente nem apontar a lanterna, mas estava ficando difícil ignorar. Tinha alguma coisa muito errada ali. O Marcos finalmente disse: "Cara, ele tá parado ali faz uns 5 minutos. Quem é que fica parado assim?" E então o Jason disse algo que fez meu estômago despencar. "Ele não tá só parado, ele tá olhando para você, Kyle." Eu não sabia se ele estava brincando ou falando sério. Dei uma risada e falei: "Ah, para, ele tá olhando para a areia." Mas o Jason balançou a cabeça e respondeu: "Não, olha direito, a cabeça dele está inclinada na sua direção." Foi quando o Jason apontou a lanterna para ele. Para ser sincero, eu nem queria que ele fizesse isso, mas ele ligou e apontou o feixe. A luz bateu na figura por apenas um segundo, antes da lanterna começar a falhar e apagar. Mas aquele segundo foi mais do que suficiente para eu ver ele. Ele era quase acinzentado, usava uma calça jeans encharcada e os braços estavam completamente soltos, pendurados de forma estranha. A cabeça estava inclinada num ângulo bizarro. Não parecia quebrada, mas definitivamente não era natural. E os olhos, meu Deus, os olhos dele estavam arregalados, quase saltando para fora. No exato momento em que o feixe de luz o atingiu, ele se moveu. Sem qualquer hesitação, ele disparou numa corrida em nossa direção. Eu nem sei como descrever o quão antinatural aquilo parecia. Não teve aquele momento de se preparar, tipo se inclinar antes de correr. Ele simplesmente passou de completamente imóvel para uma corrida em velocidade máxima, como se tivesse sido lançado para frente. Nós três saímos correndo e nem olhamos para trás. Só corremos. Eu ouvia o Marcos atrás de mim gritando: "Vai, vai, vai!" enquanto nossos pés afundavam na areia. Meus pulmões queimavam. Corremos até as escadas que levavam de volta para o calçadão e só paramos quando chegamos na rua. Foi só aí que olhamos para trás, mas ele não estava lá. A praia estava vazia e não tinha ninguém, nem pegadas. Ficamos ali, paralisados, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Quase não falamos nada no caminho de volta para casa. Quando chegamos, trancamos todas as portas e janelas, fechamos todas as persianas e ficamos acordados até o sol nascer. Nenhum de nós conseguiu dormir. Eu ficava esperando ouvir batidas na porta, ou ver aquele rosto na janela, mas graças a Deus isso nunca aconteceu. Na manhã seguinte tentamos rir da situação, dizendo que provavelmente era só algum maluco chapado tentando assustar as pessoas. Mas no fundo nenhum de nós acreditava nisso. O jeito que ele se movia, como ele simplesmente apareceu do nada, a ausência de pegadas, nada fazia sentido. Ficamos mais uma noite lá, mas não saímos da casa. No dia seguinte fomos embora bem cedo. Nas semanas seguintes tentamos seguir em frente, mas então numa noite o Jason me mandou uma mensagem. Ele disse que estava tendo sonhos, o mesmo sonho, várias vezes. Ele acordava e via o cara parado no canto do quarto dele, pingando água. Estava com a cabeça inclinada, só olhando para ele. Sem se mover, sem falar, só parado. Eu disse que isso era bizarro, mas não contei que estava tendo exatamente o mesmo sonho. Tudo igual. Às vezes acordo achando que ouço passos molhados no corredor, mas quando vou olhar não tem ninguém. Então, na semana passada, quase um ano depois, eu estava rolando o feed de um grupo local no Facebook que posta coisas sobre o oceano.
Alguém postou uma foto tirada na noite anterior, na praia. Era uma foto granulada, bem escura, mas eu reconheci na hora do que estavam falando. A legenda dizia: "Alguém sabe quem é esse cara esquisito que vi parado na beira da água?" Cliquei na foto. Estava embaçada, mas eu reconheci na hora. Mesma postura, mesma pele acinzentada, e ele estava olhando para a água. Os comentários me gelaram até os ossos. Havia dezenas de pessoas dizendo que também já tinham visto ele. Algumas diziam que ele ficava lá parado por horas. Uma pessoa contou que viu ele entrar na água e nunca mais sair. Eu não sei o que vimos naquela noite, mas sei de uma coisa: nunca mais vou voltar naquela praia à noite. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Escrevo para vocês do Equador, das Ilhas Galápagos. É um lugar tão bonito quanto enigmático, cercado pelo mar e por histórias que raramente vêm à tona. Quero contar algo que meu tio viveu há alguns anos. O nome dele é Félix Borja. Ele é da Ilha Isabela e é pescador desde jovem. Um homem de poucas palavras, calejado pelo trabalho duro e pelo sal do mar. Não é exatamente alguém que se deixa levar por superstições, por isso o que ele viveu naquela madrugada marcou profundamente todos que ouviram. Como em muitas outras ocasiões, meu tio saiu para pescar sozinho. Era uma daquelas noites tranquilas, sem vento forte, com a lua mal visível entre as nuvens. Ele seguiu em direção a uma área conhecida como Roca Union, um local a algumas horas mar adentro, onde os peixes costumam morder bem se a pessoa tiver paciência. A brisa era fresca, o céu limpo e o mar tranquilo, quase como um espelho escuro. Por volta das 3 da manhã, enquanto esperava com o motor desligado e os anzóis já lançados, começou a ouvir algo estranho. Um som que no início ele achou que fosse parte do vento, mas ao prestar mais atenção, percebeu que era algo diferente. Era um canto muito suave, como um murmúrio que viajava pela água. Não tinha palavras claras, mas era melódico, uma melodia que não parecia natural. Meu tio pensou que talvez viesse de algum barco distante ou que fosse sua imaginação. Pensou isso embora algo dentro dele dissesse que não era isso, porque à medida que aquele canto se tornava mais claro, os peixes simplesmente pararam de morder. O mar ficou parado demais, como se toda a vida abaixo da superfície tivesse decidido se esconder. Então, em meio a toda aquela calmaria, a cerca de 10 metros, apareceu uma figura flutuando. Não nadava, não fazia barulho, apenas estava lá. A primeira coisa que ele pensou foi que fosse um leão marinho, algo muito comum na região, mas o formato não batia. Era mais alto, mais esguio. Como se não bastasse, o que aparecia fora da água parecia um torso humano, com ombros, pescoço e uma cabeça com cabelos longos que flutuavam ao redor. Ele sentiu que aquilo o olhava diretamente. Meu tio diz que naquele momento não sentiu medo, mas algo pior. Uma pressão no peito muito clara de que não deveria fazer barulho, se mover ou chamar atenção. Sem pensar muito, apagou a lanterna e se abaixou, pegando sua faca. Nesse instante, percebeu que o canto havia cessado. O mar estava em completo silêncio e a figura ainda estava lá. Ficou assim por vários minutos, até que de repente simplesmente desapareceu sob a água, sem fazer nenhum som, sem respingos ou qualquer coisa do tipo. Apenas afundou, como se o mar a tivesse engolido. Embora os minutos tenham passado e tudo tenha permanecido relativamente calmo, meu tio esperou até o amanhecer. Ele não voltou a lançar os anzóis e quando o primeiro raio de sol tocou o horizonte, ele ligou o motor e voltou. Assim que chegou, sem dizer uma palavra, foi direto para o quarto e não saiu o dia inteiro. Dias depois, quando finalmente falou,
contou o que havia acontecido. Deixou claro que não era com a intenção de assustar, soava mais como um aviso. Ele não disse que foi uma sereia, e embora alguém tenha sugerido isso, ele apenas comentou: "Não sei o que era aquilo, mas estava vivo e sabia que eu estava ali." Desde então nunca mais voltou a pescar sozinho à noite. Quando ia, era acompanhado, e sempre durante o dia. Eu não o culpo porque num lugar como este, onde o oceano parece infinito, a gente aprende a não duvidar tanto do que os outros chamam de impossível. Obrigado por me ouvirem e saudações das Galápagos. Há muito tempo tenho vontade de contar minha história neste canal. Ouvi muitas das histórias de vocês e me identifiquei com mais de uma. Desde que me lembro, consigo ver e ouvir coisas que ninguém mais parece notar. Gostaria de ir contando aos poucos todas essas experiências, mas hoje quero compartilhar com vocês a que mais me marcou. Aconteceu quando eu tinha uns 8 anos. Lembro que naquela época costumava assistir a um programa chamado De Mente com a minha avó. Ele passava por volta das 11 da noite e, embora claramente não fosse um conteúdo para uma criança, minha avó nunca me proibiu de assistir. Talvez fosse porque na minha família sempre tivemos interesse por coisas paranormais. E bem, numa noite qualquer, já estando em casa com meus pais, fui acordada por um barulho estranho. Era como um sussurro, mas o mais inquietante foi que entre esses sussurros dava para distinguir claramente a palavra de mente, exatamente como na introdução do programa. Fiquei desconcertada, mas pensei que talvez meus pais estivessem assistindo ao programa escondidos. Com esse pensamento, fechei os olhos e tentei voltar a dormir. Não demorou para que eu ouvisse batidas na janela, não muito fortes, mas constantes. Levantei confusa para novamente ouvir o sussurro. Com cuidado me aproximei e abri a cortina. Vale dizer que nossa casa tinha um pequeno pátio que separava a janela do meu quarto da dos meus pais. Ao olhar ali no vidro, vi claramente um rosto demoníaco, como desenhado com o vapor que se forma ao respirar sobre o vidro. Não sei como descrever, simplesmente era grotesco, com um sorriso torto, olhos pretos e vazios. Senti que me faltava o ar, e a única coisa que consegui fazer foi chamar meus pais com todas as minhas forças. Eles correram imediatamente para o meu quarto. Contei o que vi, mas parecia que eles não sabiam se acreditavam ou se tinha sido apenas um pesadelo. Ainda assim, meu pai cobriu a janela com jornais, enquanto minha mãe ficou me abraçando até que eu conseguisse dormir. Ao acordar de manhã, as coisas não terminaram. A primeira coisa que senti foi um sussurro no meu ouvido. Eu não entendia o que dizia, mas estava ali, como se alguém falasse bem perto, sem me deixar sequer pensar. Chorava desesperada e não sabia como fazê-lo parar. Minha mãe, assustada, sem saber o que fazer, chamou minha avó. Quando ela chegou, trouxe consigo uma vela acesa. Para ser sincera, me senti um pouco mais tranquila ao vê-la, até que ela tentou entrar no meu quarto. Algo a impediu. Ela disse que foi como bater em uma parede invisível. Nesse momento, a vela se apagou de repente, como se alguém tivesse soprado com força. Meus pais, minha avó e eu, mesmo com a minha pouca idade, entendemos que algo estava muito errado. Minha avó, tentando esconder a expressão de preocupação, pediu com urgência alguns galhos de arruda, água benta, limões, uma vela branca e um ovo. Começou fazendo uma limpeza rápida por toda a casa. Depois me levou até o pátio, bem em frente à minha janela, e começou a rezar enquanto me sacudia com os galhos. Tudo isso enquanto eu chorava. No meio do ritual, ouvi um estrondo abafado dentro do meu quarto, e de repente, silêncio, junto a uma profunda paz, como se algo tivesse se quebrado ou ido embora.
Ainda assim, passei toda aquela noite com muito medo. Estava apavorada com a possibilidade de voltar a ouvir a voz ou ver aquele rosto na janela. Foi então que, por recomendação de alguém, entraram em contato com uma senhora que supostamente sabia como me proteger. Ela, ao ouvir o que tinha acontecido, deu para minha avó uma garrafa com um líquido estranho. Desde aquele dia, toda semana me faziam beber um gole. Eu não gostava, mas entendia que era para o meu bem. Desde então tenho vivido em relativa paz. Não posso dizer que nunca mais me aconteceram coisas estranhas, porque sim, continuam acontecendo. Mas nunca mais senti o mesmo terror daquela noite. Cada vez que sinto que algo se aproxima, lembro do rosto na janela e sei que preciso ter cuidado. Meu nome é Lenice Oliveira e sou pastora evangélica. Hoje venho compartilhar algo que marcou minha vida profundamente. Não faço isso apenas para desabafar, mas para alertar outras pessoas sobre os perigos da confiança mal colocada. Tudo começou no dia 16 de novembro, quando embarquei em uma viagem que parecia ser um chamado divino. Uma mulher chamada Karina entrou em contato comigo pelas redes sociais meses antes. Ela dizia admirar meu ministério e precisava de orientação espiritual. Segundo ela, Deus havia colocado em seu coração o desejo de me levar para ministrar em 3 igrejas em Bermuda e, posteriormente, nos Estados Unidos. Conversamos por meses. Sua voz transmitia uma calma e a forma como falava de fé parecia sincera. No dia da viagem, minha emoção era imensa. Acreditei que estava atendendo a um propósito maior. No entanto, o dia foi uma correria. Esqueci de colocar minhas medicações para hipertensão, diabetes e coração na bagagem de mão. Tinha somente alguns comprimidos em uma bag para 5 dias. Vai dar tudo certo, pensei. Ao chegar no aeroporto de Bermuda, notei algo estranho. Karina não estava lá para me buscar, como havia combinado. Depois de algumas ligações, ela apareceu atrasada e visivelmente irritada. Culpou o cansaço e o trânsito local, mas algo naquela primeira interação já me deixou desconfortável. No dia seguinte, ao perceber que estava sem remédios, a avisei imediatamente. Ela, em primeira mão, parecia preocupada. Vou dar um jeito, disse com uma naturalidade que me desconcertou. Ela conseguiu alguns comprimidos através do advogado dela, mas isso não me tranquilizou. E se não forem adequados? Perguntei a mim mesma. A falta de opção me obrigou a aceitá-los. No início, as coisas pareciam normais. Karina me acolheu em sua casa, um lugar simples para aquela região, mas organizado. Eu dormia em um quarto pequeno, mas muito confortável. Ela me levou ao mercado, onde se mostrou atenciosa, e foi nesse momento que pediu que eu a ajudasse na cozinha. Como gosto de cozinhar, encarei aquilo como uma oportunidade de servir, mas a situação começou a mudar aos poucos. Karina parecia obcecada em reconciliar-se com John, seu marido. Num gesto impulsivo, me levou até o escritório dele para que eu tentasse convencê-lo a voltar para casa. Não falo inglês, mas gesticulei tanto que ele acabou entendendo o que queria. Senti-me constrangida, mas pensei que estava ajudando a unir uma família. Quando John voltou para casa, as coisas pioraram. Karina me fazia cozinhar e servir o marido em bandejas. Não havia lugar na mesa para mim, e eu comia sozinha no quarto ou na cozinha, após todos terminarem. Com o tempo ela começou a exigir mais, acordar cedo, preparar várias refeições, lavar as louças e até cuidar de seu filho. Certo dia ouvi algo que me deixou sem chão. Karina, na frente do marido, disse que eu estava ali para trabalhar como empregada. Minha mente girava. Era como se eu tivesse sido sugada para um pesadelo.
A confrontei, lembrando que o acordo era outro. Eu estava ali para ministrar a palavra de Deus, não para ser explorada. Karina riu. Você devia agradecer. Eu tirei você da favela. Estar aqui é um privilégio. Aquilo foi a gota d'água. Meu coração estava disparado, tanto pelo estresse quanto por contas dos meus problemas de saúde. Decidi que não podia ficar ali nem mais um minuto. Naquela noite ela me mandou dormir no sofá, dizendo que me levaria ao aeroporto pela manhã. Senti que havia algo errado. Karina parecia irritada, como se realmente tramasse algo. Nisso se acendeu uma luz na minha mente e exigi que me levasse ao aeroporto imediatamente. Relutante, ela concordou e quando cheguei ao aeroporto percebi que todo o dinheiro que trouxe, $220, havia desaparecido da minha carteira. Senti um nó no estômago. Sozinha, sem falar inglês, sem dinheiro e completamente desamparada, conectei-me ao Wi-Fi do aeroporto e comecei a fazer lives no TikTok, desesperada em busca de ajuda. Foi então que Deus colocou no meu caminho uma mulher generosa. Ela ouviu minha história e pagou uma hospedagem para mim. Fiquei em um pequeno quarto de hotel naquela noite, orando para que um milagre acontecesse. No dia seguinte, a polícia me buscou. Dei meu depoimento e, com a ajuda das autoridades locais, consegui um voo de volta ao Brasil. Durante o voo, minha mente estava cheia de pensamentos. Como pude confiar tanto em uma pessoa que mal conhecia? Mas, aos poucos, percebi que tudo tinha um propósito. Talvez minha história sirva para abrir os olhos de outras pessoas. Essa experiência foi um dos maiores desafios da minha vida, mas continuo firme em minha fé, certa de que Deus esteve ao meu lado, mesmo nos momentos mais sombrios. Que este relato seja um alerta para todos. Cuidado com os falsos convites e promessas. Nem todos que se dizem amigos têm boas intenções. Meu nome é Tânia Estrada e eu já contei essa história em uma página do Facebook, mas acho que ela se perdeu entre tantas histórias boas que são contadas por aí. Em 2021, eu e meu marido estávamos em processo de ampliação da nossa casa. Ele é mecânico e tinha uma oficina em frente ao nosso terreno. Estávamos construindo em torno dos pequenos quartos em que morávamos até então. Por ser temporário, naquela época, tínhamos um quarto que era ao mesmo tempo sala de estar, cozinha e sala de jantar. Já o outro quarto era onde todos dormíamos. Eram cerca de 8 da noite quando eu estava sentada numa poltrona perto da porta para o exterior. Eu estava esperando meu filho e seu pai voltarem da oficina para poder servir o jantar. Desde o ensino médio, meu filho vai trabalhar com meu marido depois da escola e eu estava tricotando enquanto esperava os dois. De repente a porta se abriu, meu filho entrou, tirou a mochila que usava na hora e deixou as chaves em cima da mesa para ir direto para o quarto. Antes dele entrar, perguntei sobre seu pai, mas ele não me respondeu. Na verdade, ele nem sequer se virou para me olhar. Ele simplesmente foi para o quarto e fechou a porta. Eu não queria dizer nada e presumi que ele estava cansado ou que tinha ficado bravo com o pai. Até ri pensando que talvez ele tivesse vindo com muita urgência para entrar no banheiro. 15 minutos se passaram e meu marido não chegou. Então fui até o quarto perguntar ao meu filho se ele achava que seu pai iria demorar muito. Quando entrei, só minha filha estava lá, assistindo televisão. Perguntei-lhe sobre seu irmão, mas ela me disse que não havia chegado. Fiquei surpresa, mas minha filha estava distraída e muito focada na TV. Eu disse a ela que o irmão dela havia chegado há cerca de 15 minutos, mas ela insistiu que ele não havia chegado. Achei que talvez ele tivesse ido direto ao banheiro e por isso ela não percebeu. Bati na porta e perguntei do lado de fora se ele estava bem, mas ninguém respondeu. Bati de novo e nada.
Finalmente abri a porta e, para minha surpresa, o banheiro estava vazio. Sem dizer nada e tentando não deixar minha filha perceber meu medo, voltei para a sala totalmente desconcertada. A única maneira de entrar e sair de casa era pela porta da frente e eu estava tricotando ao lado dela. Recostei-me na cadeira, num choque difícil de descrever, quando ouvi os passos característicos do meu filho, seguidos das chaves tentando abrir a porta. Ele entrou, tirou a mochila, deixou a chave sobre a mesa e foi para o quarto. Ainda um tanto chocada, fiz a mesma pergunta que havia feito há pouco tempo. Era a única coisa que tinha a dizer. Cadê seu pai? Ele ficou terminando um trabalho, daqui a pouco ele vem. Ele me respondeu. Antes dele entrar no quarto, levantei-me e perguntei-lhe muito seriamente. Filho, você entrou há cerca de 15 minutos? Ele não me respondeu nada e se virou para me olhar com um olhar completamente confuso. Eu sei que parece loucura, mas juro que há poucos momentos você entrou pela porta, deixou sua mochila e as chaves. Perguntei sobre seu pai, mas você não me respondeu e foi direto para o quarto. Achei que você estava com raiva ou correndo para o banheiro. Eu juro, eu estava sentada aqui. Meu filho ficou comigo por um tempo e não sabíamos o que fazer ou dizer um ao outro. Ao contar a ele como tudo havia acontecido, percebi que o que quer que tivesse entrado antes dele não havia feito nenhum som. Não ouvi seus passos nem as chaves na porta. No final eu não contei ao meu marido. Isso foi em uma quinta-feira, 7 de outubro de 2021 para ser exato. No sábado seguinte fui cuidar da minha mãe na casa dela. Bem, ela não é exatamente minha mãe, mas minha avó. Ela me criou desde que minha mãe morreu quando eu tinha 3 anos. Fazia um tempo que eu não ia vê-la por problemas familiares, e na sexta à noite me pediram para ir lhe fazer companhia para que ela pudesse ir a uma consulta médica. Eu estava feliz e cheguei cedo. Passamos o dia e em algum momento da tarde sentamos para conversar. Contei a ela o que havia acontecido comigo há 2 dias, sobre aquela aparição estranha e sobre algo que se parecia com meu filho. Ela me ouviu com muita atenção e quando terminei me disse: tome muito cuidado porque essas coisas, pelo menos nesta família, sempre significam más notícias. Fiquei muito alarmada e disse a ela para não me dizer isso, pois se tratava do meu filho. Não, filha, não tenha tanto medo. Quase nunca é sobre a pessoa que se manifesta, mas sempre há algo ruim para acontecer. Tudo permaneceu assim naquela ocasião. À noite, minha tia, que morava com ela, chegou. Eu a abracei, beijei e me despedi, prometendo voltar mais vezes. E naquela mesma noite, minha tia me ligou para avisar que minha avó estava no hospital. Ela havia caído no banheiro. Quando cheguei e a vi, sabia que era sério. Ela não conseguia mover um lado inteiro do corpo. Ela foi transferida para outro hospital, onde fomos informados de que ela havia sofrido uma embolia cerebral. Eu estava com ela quase todos os dias, e aos poucos ela foi perdendo a consciência até apagar completamente. Na quinta-feira seguinte, uma semana depois do que aconteceu em minha casa, foi seu último dia na Terra. Eu a vi dar seu último suspiro e morrer. A morte dela foi muito difícil para mim, porque por motivos pessoais e pela pandemia, não pude visitá-la por mais de 2 anos, apesar de morar perto. Aquele dia que fui cuidar dela foi mágico. Eu cozinhei o que ela mais gostava. Minha filha não foi trabalhar e passou o dia conosco. E meu filho veio comer e ficou tão feliz em vê-la novamente. Ele nem queria mais voltar ao trabalho. Conversamos sobre tudo, rimos e choramos. Quando já havia dado 1 ano de sua partida, várias de minhas sobrinhas, minha filha, meu filho e a namorada dele estavam em minha casa. Tocamos no tema da minha mãe nas conversas sobre suas experiências e principalmente nas histórias paranormais que tanto gostávamos de ouvir. Comecei a contar, ainda com muita dor,
tudo o que havia vivido naquele último dia em que conversei com ela. Sobre como Deus, a coincidência, o universo ou o destino, deu a mim e aos meus filhos aquele último dia para viver com ela. Nessa conversa, meu filho trouxe à tona o tema de seu sósia. Então contei a eles o que ela havia me contado com suas próprias palavras. Que nesta família, isso sempre significa más notícias. Ficamos em silêncio e não comentamos mais nada, porém ficou claro que todos pensávamos a mesma coisa. Talvez a coisa ruim que estava por vir fosse sua morte. Esta é a minha história. Talvez mais triste que assustadora, mas espero que possa ser útil para alguém.